Olá, seja bem-vindo ao canal Amanhã Revelado. Sou Eliseu Júnior e criei este canal para a tradução de vídeos para estudos e reflexões sobre profecias bíblicas, Bíblia e o que mais estiver relacionado, inclusive notícias relevantes. Se você não se assusta com a minha cara, ou com temas polêmicos, ou quer saber o que nos aguarda, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Fique à vontade. Eu não ia fazer outro vídeo hoje, mas eu li uma notícia que me deixou aborrecido, triste e irritado ao mesmo tempo. O nome disso é indignação. Fui atrás para conferir e é isso mesmo. Eu sei que esse canal é pequeno, não tem alcance ainda, mas não posso deixar de mostrar minha indignação e opinião. Então, lá vai. Se você é cristão, sabe que a Bíblia relata Cristo fazendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para uma multidão que, segundo a Bíblia relata, Jesus viu com pena, como que ovelhas sem um pastor, sem rumo. Jesus teve compaixão da multidão que o seguia e fez um milagre com o qual você já deve estar familiarizado. Com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Mais para frente nos evangelhos, Jesus também disse que ia para o Pai preparar morada para os que crescem nele. Tá, mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Você deve estar me perguntando. Calma, que eu já chego lá. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue imaginar como seria se Jesus tivesse mandado todas aquelas pessoas famintas caminharem vários quilômetros a pé de volta para a cidade no final do dia, no começo da noite? Agora tente imaginar como seria se Jesus tirasse a casa de alguém. Consegue imaginar isso? Jesus disse que não tinha lugar onde reclinar a cabeça para descansar. Ele entrou em Jerusalém montado em um burrinho emprestado. O cômodo onde foi feita a última ceia foi emprestado. O lugar onde ele foi colocado após a crucificação também não era dele. A notícia que causou um misto de tristeza e raiva eu vou ler para você. Foi a seguinte: um grupo de 230 famílias, sendo 150 crianças e cerca de 50 idosos, além de pessoas com deficiência e gestantes, foi despejado de suas casas após uma ação de reintegração de posse movida por uma igreja. É isso mesmo que você ouviu, movido por uma igreja. Estamos no meio de uma pandemia, pessoas perderam emprego, algumas perderam filhos, outras ficaram órfãs e muitos não têm nem sequer o que comer. No meio dessa situação toda, tem várias famílias que passaram a ocupar um terreno baldio porque não tinha lugar para onde ir. E o que a igreja dona do terreno faz? Pois é. A Igreja da Graça, do R.R. Soares, moveu uma ação para despejar mais de 200 famílias em São Paulo. Alguns sites de notícias falam de cerca de 500 pessoas no total. Os advogados da ocupação disseram que o terreno não tinha nenhuma edificação e que encontrava-se abandonado, com débitos de PTU de aproximadamente R$200 mil. Os advogados também alegaram que os ocupantes são pessoas pobres que ganham em sua maioria menos de um salário mínimo por mês e que as famílias não têm outra opção de moradia. Antes que você diga que era o direito da igreja de pedir a reapropriação e a ação de despejo, deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo o que é juridicamente permitido é moralmente, eticamente e biblicamente certo. Pela lei, o dono do terreno tem todo o direito de despejar quem quiser e pedir a reintegração de posse. Agora, considere que estamos no meio de uma pandemia. Essa ação não poderia pelo menos esperar? E para onde irão as famílias agora? Bem, tem uma parábola que Cristo conta que fala do perdão de dívidas. Eu vou contar para você, com as minhas próprias palavras. Um senhor tinha um servo que tinha uma dívida grande o suficiente para ficar o resto da vida pagando. E quando o senhor chamou esse servo, ele implorou para que o seu senhor perdoasse a dívida dele. E o senhor foi misericordioso e deu perdão das dívidas. Quando o servo saiu aliviado, ele encontrou um servo seu. Sim, eu sei, é estranho, mas servos também tinham servos. Esse outro servo devia um valor pequeno para esse que tinha a dívida perdoada. O servo, porém, exigiu que ele pagasse a dívida, não aceitou as desculpas e nem
o pedido implorando para que ele não fosse jogado na cadeia. Quando o Senhor ficou sabendo disso, mandou que trouxessem à sua presença o servo que ele tinha perdoado e disse: servo mau, eu te perdoei, esqueci toda aquela sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter compaixão do seu companheiro, da mesma forma como eu também tive misericórdia de você? Então o que o Senhor fez? Ele mandou o servo ser jogado na prisão, até que pagasse tudo o que devia. Assim Deus vai fazer, se do coração não perdoarem cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Duas coisas. Jesus dá exemplo, ele perdoa ofensas e dívidas. Ele dá exemplo dessas duas coisas. Ambas interpretações são possíveis. Sabendo disso, por que não perdoaram as dívidas dessas pessoas ao invés de lhe tomarem as casas, hein? Pela lei está correto? Tá correto. Por decisão judicial e tudo. Mas imoralmente, eticamente, biblicamente? Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus era visto andando com pecadores, cobradores de impostos, mulheres que ganhavam a vida oferecendo o seu corpo, gente simples, zelotes, que era um grupo que pregava revolta contra o Império Romano, pescadores, gente que a elite religiosa e a sociedade considerariam párias da sociedade, os excluídos. Quando perguntaram a Jesus por que ele andava em tão má companhia, ele simplesmente disse: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. A Bíblia relata Jesus batendo de frente com a elite religiosa de sua época. Em uma passagem, ele diz que os fariseus, que eram a facção da elite religiosa da sua época, honravam Deus com as suas bocas, mas desonravam Deus com seus atos. Ele até cita um exemplo. Eles ensinavam que se uma pessoa prometesse um dinheiro ou recurso para dar para Deus, como oferta no templo, essa pessoa estaria livre de ajudar o seu pai ou sua mãe que estivessem em necessidade, por exemplo, morrendo de fome. Era como se a pessoa fosse ensinada que poderia dizer aos pais: desculpa, mas já prometi essa oferta para Deus, então não posso ajudar vocês. E dessa forma, desonravam pai e mãe, desobedecendo um mandamento da lei de Deus. E ainda por cima, instruídos pelos religiosos da época. Jesus até que pegou leve quando chamou eles de raça de víboras. E não vai achando que hoje é diferente, não. Você viu o exemplo absurdo que dei no vídeo de hoje, mas o buraco é mais embaixo. Estamos vivendo uma era de engano. Não se deixe levar por palavras doces de líderes que se dizem cristãos, mas que na prática agem de forma contrária aos ensinamentos de Cristo. Isso vale para qualquer um que se diga cristão. Sou pecador como todo mundo. O único que não pecou foi Jesus Cristo, e é nele que devemos nos apegar. É através do sacrifício de Cristo por nós, para perdão de pecados, que nós somos salvos. Nós tínhamos uma dívida que era impossível que nós pagássemos, uma dívida que devemos a Deus. Somente Cristo podia pagar, e Ele pagou. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Efésios 2, 8 a 10. Isso quem disse foi Paulo, e eu concordo plenamente. Desculpa o desabafo, eu sei que é indigesto, mas eu precisava falar. E aí, o que você acha disso tudo? Eu realmente gostaria muito de saber a sua opinião. Coloca aí o que você pensa nos comentários. Um abraço, que Deus nos ajude, e até a próxima.